Eu já fui menino, já fui homem, hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. E ele vai meditando e falando sobre aqueles que seguram na mão de Deus. E eu queria que você essa noite, com a sua mão direita levantada, porque é a mão que Deus te levanta, Ele sempre vai te levantar pela mão direita. Você dissesse: Senhor, não solta a minha mão nesse caminho de humanidade. Segura na minha mão. Segura na minha mão para que eu não esqueça dos teus caminhos, para que eu não enfraqueça na caminhada. Você pode orar assim agora e dizer: Senhor, segura na minha mão, para que eu não diminua a minha fé, para que o tempo não seja meu inimigo e eu não vá me distanciando. Diga: Senhor, segura na minha mão para que eu possa ter uma fé convicta diante das minhas próprias necessidades. O salmista diz: o Senhor já me tirou de um charco de lodo, o Senhor já firmou os meus pés numa rocha, o Senhor já colocou um cântico novo na minha boca, um hino de louvor a Deus. Mas quando eu olho para mim e quando me lembro dos meus pecados, eles são mais numerosos do que os fios de cabelo da minha cabeça, e isso entristece o meu coração. Então reconheço que sou pobre e necessitado, mas tenho a certeza que é o Senhor. Diga comigo: é o Senhor que cuida de mim. Diga: é o Senhor que cuida de mim. Diante de toda dificuldade, diante de toda luta, diante de toda barreira, diante de todo medo, diante de todo erro, o Senhor cuida de mim. Então aquilo que se levanta contra mim não é maior do que aquele que está comigo. Você pode dar um glória a Deus, você pode dizer um aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso. Vai colocando as suas lutas, irmão. Vai colocando as suas dificuldades e canta isso, vai. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem aos céus. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és. Maior é aquele que está em nós. Você pode reconhecer isso agora? Diga: maior é aquele que está em nós do que aquele que anda pelo mundo. Isso em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê um aleluia, dê um glória a Deus. Que bom você estar aqui. Que seja uma noite cheia de vitória. Pode sentar no seu lugar. Que seja uma noite de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Queridos, com domingo o nosso culto, devido à movimentação do jogo, não é devido ao jogo, mas devido à movimentação do jogo, estaremos fazendo o culto mais cedo. Devido à movimentação do jogo, o culto será às 3 da tarde, tá bom? Para que dê tempo de você chegar em casa, antes de toda aquela movimentação.
que já é costume, né, nesses tempos de jogo do Brasil. E quero te dar uma dica, sabe? Toda decisão que a gente toma aqui nessa igreja, ela primeiro é tomada debaixo de oração, amém? De direção de Deus. E em segundo, a gente faz pela racionalidade, né, gente? A gente somos seres inteligentes e nós somos uma igreja que acreditamos que o nosso culto é racional, né? A gente não está aqui para viver como bitolados, alucinados. Tem gente que espiritualiza tudo e esquece de viver o correto. E tem gente que só vive as coisas do mundo e esquece de espiritualizar as coisas. Então a gente somos meio termo ali, a gente é racional e somos pentecostais. Amém ou não amém? Então, a gente vai ver o que é favorável. O que é favorável? A gente não está em movimentação. A mesma coisa que a gente fez no período de carnaval, colocamos o culto para amanhã, porque até a tarde era movimentado para colocar os membros e até as crianças em perigo na rua. Então, a gente não vai fazer de manhã aqui, porque eu acredito que de manhã já tem muita coisa para a dona de casa fazer, né? Às vezes, aquele dia que ela tem para fazer um almoço, arrumar a casa, a gente não vai colocar de manhã, mas às 3 horas eu acredito que é legal, né? A gente já fez culto aqui às 3 horas. Ah, pastor, mas o que estão falando na internet? Gente, não escuta o que estão falando em canto nenhum. Escuta o que Deus está falando, né? E eu não estou falando de mim, que eu não sou Deus. É o que Deus está falando para você no pessoal. Eu fui orar, buscar em Deus. O que é o melhor? Qual é o mais sábio fazer? Evitar que o povo esteja no meio da confusão, né? Da bagunça. E fazer o nosso culto, colocando Deus em primeiro lugar, que nós vamos cultuar o Senhor antes, e depois a gente vai assistir o Jogo do Brasil. Não tem problema, não tem pecado nisso não, tá? Não bote o Brasil na frente de Deus, que tudo dá certo. Vamos receber... Oi? Vamos receber a Lara, né? Ela vai trazer a palavra de hoje, a meditação de Provérbios. Aleluia! Glória a Deus. Então fala para o teu irmão aí, o culto domingo é às 3 da tarde. E eu conto você aqui, hein? Em nome de Jesus. Levanta as mãos, vamos orar. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez na tua casa para meditar na tua palavra. Queremos apresentar a vida da tua serva. Usa ela e que ela possa ser canal de bênção para nós. Isso aqui em nome de Jesus, Senhor. Guarda cada um de nós, guarda as nossas casas, e que nós estejamos na tua presença e sempre intencionados a aprender mais de ti. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja. Vamos estudar Provérbios 14, amém, esta noite. Antes de começarmos a ler, amém, eu queria que você se fizesse uma pergunta, né? Se auto-perguntasse. Você é sábio? O que as suas atitudes têm revelado? Hoje, iremos estudar sobre o caminho do sábio e o caminho do tolo. E queria que você prestasse bastante atenção na palavra e se auto-examinasse. Provérbios, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Uma pessoa sábia faz sua casa prosperar. Esse versículo está falando mais sobre caráter do que sobre gênero. Aqui, ele fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. E a mulher, ela tem um poder dentro da sua casa de edificar ou de destruir. O homem, ele tem poder sobre a sua casa de edificar e de destruir. Quando olhamos para as nossas atitudes, onde é que elas têm nos levado?
a edificar a nossa casa ou a destruí-la? Versículo 2. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. Quem é honesto mostra que teme o Senhor. A palavra caminho aqui é relacionada a atitudes e escolhas. As escolhas, as atitudes que tomamos e fazemos, elas mostram em que caminho nós temos andado. Por isso que eu pedi para que você prestasse atenção na palavra e você se autoexaminasse. Porque aqui ele vai falar muito sobre isso. O caminho do sábio e o caminho do tolo. A atitude de um sábio e a atitude de um tolo. E que você se autoexamine sobre que caminho você tem andado, que atitudes você tem tomado. Versículo 3. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. As palavras têm poder. Temos que tomar cuidado, porque o que falamos pode machucar outros e destruir a nós mesmos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Diz assim: Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por ela serão condenados. As palavras, elas têm poder. Assim como nós temos o poder com as nossas atitudes de edificar ou destruir a nossa casa, nossas palavras têm o mesmo poder, tanto de edificar como de destruir, tanto aos outros como a nós mesmos. Versículo 4. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Para ter resultados, é preciso esforço e trabalho árduo. Ficar na zona de conforto é fácil, porque aí tudo fica limpo. Mas sair dela traz resultados abundantes. Aqui, né, esse versículo, ele me chamou muita atenção. Eu fiquei assim um tempo olhando para ele, meditando. O que ele quer dizer com isso? Eu estava conseguindo entender, mas eu não estava conseguindo expressar aquilo que eu estava entendendo. E aí eu fui meditando, e aí veio isso, né? Que é muito fácil a gente ficar na nossa zona de conforto, porque aí tudo fica arrumadinho, tudo fica no canto, a gente não se preocupa tanto. Mas o esforço, o trabalho árduo de sair da zona de conforto traz melhores resultados. Traz abundância em resultados. Vamos continuar. Versículo 5. A testemunha honesta não mente. A testemunha falsa respira mentiras. Esse versículo é como um aviso para tomarmos cuidado com as pessoas falsas e para não sermos esse tipo de pessoa. Tanto neste capítulo como em outros de Provérbios, vemos sobre honestidade. Ela é uma característica de uma pessoa sábia. Nós vamos ver tanto nesse capítulo como em outros, esse versículo como em outros, que a honestidade é uma característica de uma pessoa sábia. Vamos continuar. Versículo 6. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Tolice e soberba não andam pelo mesmo caminho da sabedoria.
E é através, como a gente já falou no versículo anterior, das palavras que a gente demonstra se a gente é sábio ou se a gente é tolo. Através das nossas palavras, nós podemos ver em que caminho a gente tem andado. Se você está andando pelo caminho reto, você encontra sabedoria e você se torna sábio. Mas se você tem andado por caminhos tortuosos, você só tem sido um tolo, que tem procurado em vão a sabedoria e não a tem encontrado. Versículo 8. O prudente sabe para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Eu queria ler na versão NTLH, por favor. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Eu acho que esse versículo ele já diz por si só o que ele quer dizer. Que a pessoa que é sábia, ela é uma pessoa prudente, ela é uma pessoa organizada, ela é uma pessoa que faz planos antes de decidir o que vai fazer. Já a pessoa tola só vai fazer porque ela acha que já sabe o que está fazendo. Versículo 9. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. O sábio é revestido de humildade. Ele sabe reconhecer que errou e sabe pedir perdão. Eu acho que esse é um ponto muito difícil para qualquer um. Porque nós somos pessoas orgulhosas e vivemos num mundo que puxa esse orgulho da gente. Então, a gente se desculpar com alguém, saber reconhecer que errou, é algo tão difícil e às vezes tão complicado que a gente prefere ficar mal do outro do que simplesmente pedir perdão. Mesmo que a gente tenha reconhecido que errou. Mas, para não ser humilde, a gente acaba ficando mal do outro por causa disso. Isso é algo que não é sábio. É algo tolo, algo imaturo e irresponsável. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Ninguém sabe 100% o que a pessoa passa no seu interior. Só Deus e você é que sabe. Por isso, deve ser tão importante o seu relacionamento com Deus. Só Deus sabe o que você passa no seu interior. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Tem momentos na nossa vida em que a gente está passando por uma dificuldade muito grande, algo até uma luta interna, né, entre a sua carne e o seu espírito, que você não consegue expressar para mais ninguém. Essa dor, essa aflição que você está sentindo. Mas Deus sabe. E Deus é a única pessoa que pode te ajudar naquele momento. E é por isso que é tão importante, sabe, a gente buscar ter o nosso relacionamento com Deus, fazer o nosso devocional. Nosso devocional não é só ler um capítulo desse e dizer, pronto, eu já li. É muito mais do que isso, é você conversar com Deus, é você tratar Deus como se Ele fosse uma pessoa que está aqui do teu lado e você está conversando com Ele, você está lendo um negócio e está conversando com Ele, você está orando e está conversando com Ele, você está cantando e está conversando com Ele. É uma conversa, é um diálogo, é um relacionamento. Por isso que a gente trata o devocional como um relacionamento com Deus, porque Ele é um relacionamento. Não é algo que você só pode dobrar os joelhos e orar como se fosse para bater um ponto, como se fosse seu trabalho. Não é sobre isso. Isso deve ser tratado como algo importante. Porque, sabe, eu acredito que cada um de nós aqui já passou por isso. Que houve momentos que foi só você e Deus. Você lá dentro do seu quarto chorando e Deus ali do seu lado. E Ele te confortando. Porque naquele momento era só Deus que poderia te ajudar nisso. E
que você reflita sobre isso, né, irmãos? Que a gente possa entender que devocional é muito mais do que só a leitura da palavra, só a oração, só um jejum. É mais profundo, é um relacionamento. É algo íntimo, é algo profundo, não é algo raso, como muitas vezes a gente trata dessa forma. Vamos para o versículo 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Aqui está muito relacionado com o versículo 1. Nossas atitudes trazem consequências, tanto para nós como para a nossa casa. Como eu já disse, as atitudes revelam que caminho nós temos andado. As atitudes revelam se nós temos edificado a nossa casa ou a destruído. E uma coisa muito interessante que me chamou a atenção foi aqui, ele diz aqui, a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa, ela é uma construção mais forte e a tenda é só uma cabaninha. Mas se você está com Deus lá dentro dessa sua cabaninha, ela florescerá. Isso é algo muito incrível, porque você pode ter vamos usar, né, as áreas da nossa vida. Você pode ter o melhor casamento, a melhor família, a melhor casa, a pessoa mais rica, ter o melhor trabalho, ganhar bem muito dinheiro. Você pode ser uma pessoa que viaja muito, que anda muito, que passeia muito. Mas se não tiver Deus, será destruído. E isso eu não estou falando coisas da minha cabeça. A gente já estudou Apocalipse. A gente sabe qual é o caminho que leva à perdição, à destruição, à morte, e o caminho que leva à vida. Mas se você tiver um lar humilde, com um pouco de dinheiro, sabe, você está lutando no seu trabalho para você conquistar os seus sonhos, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, florescerá, porque Deus está ali junto com você. Se você bota aquilo diante de Deus e bota Deus em primeiro lugar na sua vida, aquilo florescerá. Florescerá não somente para você, mas para sua casa, para sua família e para qualquer um que estiver do seu lado. Isso é maravilhoso. Quando eu percebi sobre isso, né, sobre essa questão da casa e a tenda, eu achei muito incrível como esse versículo que parece só um versículo, mas ele tem algo tão profundo por trás. Vamos para o versículo 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acaba levando à estrada da morte. Queria abrir lá em Provérbios 3:5. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa de seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Como eu acabei de dizer no versículo anterior, quando a gente bota Deus em primeiro lugar, bota Deus à frente, ele nos guia pelo caminho certo. Ele nos mostra o caminho certo em que devemos, qual caminho devemos seguir. Isso eu estou falando em qualquer área da vida. Sabe, às vezes você está com uma dificuldade em alguma área da sua vida e você precisa de uma luz, de uma ideia para você conseguir resolver esse problema. Bota diante de Deus, que Ele vai resolver o problema. Às vezes, quando você bota em oração diante de Deus, no outro dia Ele mesmo resolve. Ele nem pede a sua ajuda para isso. Muitas vezes Ele mesmo resolve. Então, que você bote diante de Deus todos os caminhos que você, todos os seus sonhos, os seus planos, que você pensa em seguir, em correr atrás, bote diante de Deus, porque Ele levará ao caminho da vida e não ao caminho da morte. Pedir ao Senhor que o guie e que faça a sua vontade é uma atitude sábia. Versículo 13.
O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Assim como no versículo 10, vemos aqui que podemos tentar esconder ou fingir que estamos bem, mas Deus e nós sabemos o que está acontecendo. Sabe, eu falei no versículo 10, eu falei sobre, que há momentos que é só você e Deus e que você tem que ter aquele momento com Ele, por isso que é tão importante o relacionamento com Deus. E, sabe, há momentos que Deus manda pessoas na nossa vida. Quando eu estava lendo, esse versículo, ele falou muito no meu coração sobre pessoas, que eu acho que o pastor já falou várias vezes essa parte, essa frase que pessoas curam pessoas, assim como pessoas ferem pessoas, pessoas curam pessoas. E às vezes quando você está assim, num momento de dor, e às vezes você nem consegue falar o que você está sentindo, Deus manda pessoas, às vezes só para te dar um abraço, só para lembrar que Ele é Deus e Ele te vê. E Ele está ali cuidando de você, mesmo que pareça que você pense que esteja sozinho nessa, mas Deus está ali. Então, mesmo que passamos por momentos de dor, mesmo que tentamos esconder às vezes com um sorriso ou uma alegria falsa, o Senhor Ele vê e Ele cuida de ti. Então, não deixe a sua fé diminuir por causa disso, amém? Versículo 14. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Toda atitude, ela tem uma consequência. Queria abrir lá em Gálatas 6:7. Diz assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. A pessoa sempre Volta, passa lá pro outro. Tem mais não? Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Nossas escolhas, nossas atitudes, elas levam para o caminho da vida, o caminho da morte. Então, que possamos escolher o caminho que leva à vida. Que possamos deixar Deus à frente, deixando o Espírito Santo nos guiar em cada situação. Pode ser da mais simples até a mais complexa. Que possamos escolher Deus em primeiro lugar, deixar Deus em primeiro lugar para que Ele nos guie. Porque nossas atitudes, elas têm consequências, tanto para nós como para os nossos que estão ao nosso redor. Então, que a gente possa estar ligados nisso, atentos a isso. Versículo 15. O ingênuo acredita em tudo o que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Mateus 10:16. Bota na NVT, por favor. Ou na NTLH. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Ser cauteloso é ser sábio. O próprio Senhor, nos diz que não devemos ter maldade como as pombas. Em outras versões diz ser manso como a pomba, mas astuto como a serpente. É como eu já estava dizendo, tenha cuidado com os caminhos que você escolhe. Deixe Deus em primeiro lugar, deixe Deus te guiar. Nós já sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, por que não confiar nele?
É muito mais sábio deixar o Senhor à frente, tomando conta, do que nós se apoiar no nosso próprio entendimento. Versículo 17. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. A raiva pode nos descontrolar como o álcool descontrola a pessoa. Além disso, ela nos torna irresponsáveis e inconsequentes, fazendo coisas tolas e até más. A raiva é um dos sentimentos mais fortes que a gente sente, né? E é muito fácil da gente se descontrolar quando estamos com raiva. É muito fácil da gente quebrar alguma coisa, bater em alguém, até falar um palavrão quando a gente está com raiva. Porque a gente fica descontrolado como o álcool descontrola uma pessoa. Então, que a gente possa ser maduros em relação a isso e pedir ao Espírito Santo domínio próprio, para que nesses momentos de raiva, porque todo mundo sente raiva e está tudo bem sentir raiva, o problema é você se deixar dominar por esse sentimento. Não se deixe dominar. 18. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Assim como no versículo 14, aqui fala sobre a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, isso é o que colhemos. Quando a pessoa não busca a sabedoria, ela se torna cada vez mais tola. Mas quando a pessoa é prudente, ela busca a sabedoria e ela é coroada de conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento se busca, mais terá. Quanto mais insensatez você age, mais insensato você se torna. Os maus se prostrarão diante dos bons, e os perversos se curvarão às portas dos justos. As portas aqui mencionadas é porque naquela época os juízes e autoridades ficavam nas portas da cidade. O que esse versículo quer nos dizer é que os íntegros, os justos, que hoje podem ser menosprezados, serão respeitados no futuro. E mais uma vez, isso aqui não não estou ouvindo vozes na minha cabeça e falando coisas nada a ver. A gente já estudou Apocalipse e a gente vê que o destino das pessoas tolas, más, irresponsáveis, insensatas é a morte, é o castigo. Enquanto o dos sábios, dos honestos, dos íntegros, dos justos, são a eternidade com Cristo. Que a gente possa saber fazer a escolha certa e não achar que estamos sabendo somente o que estamos fazendo. Versículo 20. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Aqui está falando de uma realidade e não de algo que é certo. Os que têm muitos amigos, mas na maioria das vezes é somente por interesse. Se eu não me engano, tem outro versículo, eu não sei se é em Provérbios, que fala exatamente sobre isso, sobre o rico, ele pode ter muito, mas no final ele fica sem nada. E ele está falando relacionado a pessoas. O rico pode ter muitas pessoas ao redor dele, mas quando ele empobrece, ele fica sem nada, inclusive sem ninguém. Que a gente, assim como a gente estava falando lá sobre a casa e a tenda, que a gente possa manter uma humildade não humana, mas uma humildade que vem do próprio Espírito.
para que, mesmo que a gente tenha muito, a gente saiba ser prudente, ser cauteloso em relação às pessoas ao nosso redor e em relação a nós mesmos, às nossas atitudes. Porque muitas das pessoas que estão ao nosso redor, elas estão ao nosso redor por causa das nossas atitudes. Que as nossas atitudes chamam pessoas do mesmo jeito. Então, se você está perto de alguém que às vezes é tolo, talvez você está sendo tolo também, por isso chamou a atenção daquela pessoa. Porque a gente se relaciona próximo a alguém que a gente se identifica. A gente tem mais proximidade com alguém que a gente se identifica. Então, que a gente possa tomar cuidado com isso e se autoexaminar. 21. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Desprezar o próximo é não amá-lo, descumprindo assim o segundo maior mandamento. Mas quem é empático e bondoso é feliz e sábio. É muito interessante porque aqui fala que é pecado desprezar o próximo. Feliz é o que ajuda os pobres. Às vezes a gente tem só um pouquinho e a gente pensa, eu tenho só um pouco para mim, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Mas temos o apóstolo Pedro como um exemplo. O apóstolo Pedro, ele não tinha dinheiro nenhum e teve um deficiente que pediu esmolas a ele e ele disse, eu não tenho, mas eu te dou o que eu tenho. Levante-se e ande. Nós temos o Espírito Santo, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Sabe, às vezes o que a pessoa está precisando, mais do que o dinheiro, é de uma palavra que anime. Porque às vezes a pessoa está ali, numa situação deplorável, e ela já está pensando em se matar. Ela já está pensando em desistir da vida. Ela está pensando em largar a família, largar tudo e deixar a vida levar ela. E às vezes tudo que ela precisa é só de alguém que mostre o verdadeiro Deus. E nós temos isso. Então por que não mostrá-lo? Por que escondê-lo? Versículo 22. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. Uma pessoa benigna é uma pessoa sábia. Vamos abrir lá em Gálatas 6:9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Que mais do que escolher viajar, ter um bom carro, ganhar muito dinheiro, que a gente possa escolher ser como Cristo. Porque Cristo era uma pessoa benigna, ele era uma pessoa que ajudava os outros com o que ele tinha, que era tudo que a pessoa precisava. Que a gente possa ser também assim, uma pessoa benigna, uma pessoa sábia, que ajuda os outros. Isso é ser como Cristo, né? É sobre ser como Cristo. Versículo 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Assim como no versículo 4, aqui fala sobre quanto mais trabalho, quanto mais esforço, mais recompensas e resultado terá. Mas quem pouco trabalha, pouco terá. Sabe, quando a gente escuta assim a palavra trabalho, a gente já pensa no trabalho mesmo, né? O trabalho da gente, em ganhar dinheiro, coisas assim. Mas isso serve para qualquer área da vida. Qualquer área da vida que você se esforça mais, é uma área que tem mais frutos, que é mais frutífera. Sabe? Que você se autoexamine. Qual é a área da minha vida
que está fraca, que está sem frutos, que não está tendo tanto resultado? Será que eu tenho me esforçado nessa área da minha vida? A riqueza é a coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. Sabedoria gera boas ações, que trazem bons resultados. Já o tolo só gera buracos para ele cair. Quanto mais sábio a pessoa é, mais ela terá resultados bons, mais sábio ela se torna. Quanto mais tola a pessoa é, só resulta em mais insensatez, que se torna as próprias armadilhas para a pessoa mesmo cair nelas. 25. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. A verdade livra, a mentira condena. Se pergunte: as minhas palavras têm salvado ou enganado as pessoas? Como a gente já falou lá no comecinho do capítulo, as palavras elas têm poder. Elas têm poder para edificar e para destruir, para salvar e para enganar pessoas. Que a gente possa ser sábio, amém? Que a gente possa buscar falar as palavras que o próprio Espírito nos conduz a falar. Que a gente não possa se deixar ser levado pelos nossos sentimentos, porque isso é tolice. 26. Quem teme o Senhor está seguro. Ele é refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. O temor ao Senhor, além de ser o princípio da sabedoria, nos traz vida, escape, ajuda e refúgio. 28. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Assim como o rei e o príncipe precisam de súditos para reinar, as pessoas precisam de pessoas. E aqui está falando sobre relacionamento. Aqui não está falando sobre barganhar com pessoas, de eu manipular a pessoa para a pessoa fazer o que eu quero, ou para que a pessoa seja o meu súdito e venha fazer somente a minha vontade. Não é sobre isso. Aqui ele está falando sobre relacionamento. De nada adianta você tentar viver a sua própria vida, mas não ter amigos, sabe? O Senhor mesmo diz em Gênesis que não é bom que o homem esteja só. Por isso que Ele nos deu o nosso cônjuge, Ele nos deu a nossa família, o nosso irmão, a nossa irmã na fé. Por quê? Porque relacionamentos é de Deus. Ter relacionamentos é de Deus. Então, pessoas precisam de pessoas. Pessoas são difíceis? Pessoas são difíceis. Mas, como a gente estava até falando na nossa reunião, né, de mulheres da liderança, Jesus não te amou, você sendo do jeito que você é, com seus defeitos, com as suas dificuldades, você também é uma pessoa difícil. Então, ame as pessoas assim como Cristo amou você. Que aí você vai conhecer o verdadeiro amor e vai expressar esse verdadeiro amor. Amém? 29. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Quem é sábio tem domínio próprio. Aqui ele está usando a raiva, mas pode ser levado para qualquer sentimento. Seja sentimento de aqueles sentimentos ruins, né? Que é de tristeza, de inveja, que às vezes nós sentimos, sentimentos de inveja. Esses sentimentos ruins, eles vêm, é normal, mas você não pode se deixar dominar por esses sentimentos. Não deixe que esses sentimentos o controle e o faça tomar decisões tolas e até más.
Isso não é ser sábio, isso não é ser um discípulo de Cristo. É somente você sendo um tolo. É somente isso. Versículo 30. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como um câncer nos ossos. Ser grato é ser sábio. A inveja traz ruína. Não a alimente. Como eu estava acabando de dizer sobre a relação dos sentimentos ruins. É normal você sentir sentimentos ruins. É normal você sentir inveja. Mas não se deixe dominar por esse sentimento de inveja. Não deseje o mal do outro somente porque você está com inveja, porque você está com raiva ou por qualquer outro sentimento ruim. Não faça isso. Isso não é ser um discípulo de Cristo. E eu sei, é difícil porque a nossa carne, ela sempre está querendo fazer o que é errado, o que é tolo, o que leva ao caminho da morte. Mas que nós possamos ser pessoas que botam Deus à frente. Senhor, eu estou morrendo de raiva de fulano. Mas, Senhor, ó, eu te entrego a vida dele nas tuas mãos, Senhor Deus. Ô, Senhor, pelo amor de Deus, não me deixe ser levado por esse sentimento ruim. E o Senhor vai te guiar. Muitas vezes o Senhor vai te pedir para fazer coisas que talvez você não está a fim de fazer naquele momento. Mas quando você faz, isso te liberta, isso te cura, isso te torna sábio. 31. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Queria abrir lá em Mateus 25:40 na NTLH. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando você ajuda o seu próximo ou uma pessoa necessitada que você vê ali, que está precisando de alguma ajuda, às vezes tudo que você tem é só a palavra de Deus, que parece ser muito pouco, né? Mas talvez é aquilo dali, na verdade talvez não. Aquilo dali é o que a pessoa mais precisa. Então, antes do dinheiro, antes de comprar uma comida para a pessoa, pergunte a ela assim: eu posso orar por você? Fale com ela sobre Cristo, pergunte se ela já foi crente, porque muitas dessas pessoas já foram até crentes, mas talvez não conheceram verdadeiramente a Deus. E quando fazemos isso, além de honrarmos o nosso Criador, nosso Jesus, nós estamos fazendo isso como se fosse para o próprio Deus. Então, quando você ajuda alguém, você não está ajudando somente aquela pessoa, mas você está honrando o nome de Deus. Você está levando essa luz que você carrega dentro de você, que é Cristo, que é o Espírito Santo. É isso que você está resplandecendo para aquela pessoa. 32. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio, mesmo na hora da morte. Salmos 34, 19. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pode continuar. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgata os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. Aqui está falando sobre... esse salmo é um salmo que eu fiz o devocional há pouco tempo. E ele falou muito comigo, principalmente esse comecinho, né, esse 19, o versículo 19, que diz: o justo, ele passa por muitas dificuldades,
mas o Senhor o livra de todas elas. Eu acho isso muito forte, isso. Porque ali ele não está dizendo assim, o justo não vai passar por nenhuma dificuldade. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, o justo passa por muitas dificuldades. Mas quando ele tem o Senhor livra de todas elas. Que a gente possa ser esse tipo, que passa por dificuldades, mas como tem o Senhor ali do lado, você consegue passar por todas elas. E ainda dando glória a Deus. 33. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. No interior dos sensatos há sabedoria. Os tolos não a têm porque não a conhecem. Uma coisa também que a gente estava falando na reunião das mulheres, que a gente tem que transbordar daquilo que a gente carrega. Mas se a gente não está cheio disso, como a gente vai transbordar? Se o nosso interior está cheio de sabedoria, está cheio do Espírito Santo, a gente consegue transbordar dele. A gente consegue derramar isso para a vida do nosso próximo. Mas quando a gente está vazio ou cheio de outras coisas vãs e tolas, a gente só vai derramar disso. 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Quando o certo é feito, traz honra para todos, mas o pecado destrói qualquer povo. A gente já viu várias histórias aqui na Bíblia falando sobre uma nação que, às vezes por um erro, o mundo inteiro, né? Se a gente for pensar, pelo erro de Adão e Eva, todos nós pagamos o pato do pecado. Pelo erro de 2 pessoas. Mas graças à generosidade abundante de Cristo sobre a nossa vida e o seu maravilhoso sacrifício de amor, nós todos fomos honrados com a vida eterna, com a oportunidade de conversar com Deus e a esperança de uma glória futura. E isso é algo incrível, né? Porque quando a gente lembra de Cristo, não tem como a gente não ficar feliz, como a gente se animar. Se você não tem essa sensação, busque mais a Deus para você sentir essa presença, porque é uma coisa maravilhosa. Você lembrar de Cristo com alegria, não é com tristeza, não é como se fosse qualquer coisa, é com alegria, uma alegria tão profunda que às vezes você nem consegue explicar. Vamos para o último versículo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Mateus 25, 23. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Pode continuar. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Não, é só até aí mesmo. Quando eu li essa parte, eu me lembrei muito dessa passagem bíblica que falava sobre os servos que foram prudentes, que o Senhor os deu, como aí diz, responsabilidades. E ele deu a 3, e 2 deles fizeram certo, e o último não fez o que é certo. Então, que nós possamos escolher fazer o certo, que nós possamos receber a responsabilidade que o Senhor nos deu, seja com a nossa família,
com o nosso casamento, com o nosso trabalho, com a nossa igreja, com os nossos irmãos na fé e com Ele próprio. A responsabilidade que Ele deu do nosso relacionamento, da gente estar naquele devocional todo dia, certinho, sem quebrar essa aliança. Isso é algo que é da nossa responsabilidade. E nós precisamos ter esse entendimento que, se é da nossa responsabilidade, o correto é fazê-lo. É sábio fazê-lo. É sábio cumpri-lo. Não somente para bater ponto. Se você for fazer para fazer de qualquer jeito, é melhor que não faça. Mas se você recebeu essa responsabilidade, a faça com prazer, com honra, com gratidão, que você receberá muito mais. Neste capítulo, vemos 2 caminhos, 2 mesas, a do tolo e a do sábio. Qual caminho você tem andado? Que mesa você tem se sentado? Provérbios 14 mostra que atitudes revelam se somos sábios ou tolos. O que suas atitudes têm revelado sobre você? Por isso que no comecinho da palavra, eu pedi para que você se autoexaminasse, porque quando eu li esse capítulo, eu pensei assim, isso é muito autoexaminação. Você lê esse capítulo se autoexaminando. Poxa, eu estou seguindo qual caminho? Poxa, eu estou sentando em qual mesa? A do sábio ou a do tolo? A da pessoa que busca a vida ou da pessoa que busca a morte? Qual caminho eu tenho andado? É muito interessante e que eu fui estudando, né, e percebendo que aqui ele está falando muito sobre frutos do Espírito. Uma pessoa sábia, ela tem os frutos do Espírito, que é alegria, amor, benignidade, amabilidade, paciência, domínio próprio. Está muito falando sobre isso, sobre os frutos do Espírito. E uma pessoa sábia, ela segue esse caminho dos frutos do Espírito. E é muito interessante porque eu fiquei pensando, né? Qual é a maior referência que a gente pode ter de uma pessoa cheia do Espírito Santo e dos frutos do Espírito? Cristo. Cristo é o maior exemplo que nós podemos ter aqui de uma pessoa que era santa, não somente de nome, mas era uma pessoa totalmente separada para Deus. Era uma pessoa que tinha a oportunidade de escolher entre o certo e o errado e escolhia sempre o certo. Ele escolhia sempre fazer a vontade do Senhor, ele sempre buscou agradar ao Senhor. E se nós somos discípulos, o nosso dever, a nossa responsabilidade é fazer o mesmo. É tomar atitudes sábias, buscar ter atitudes sábias, comportamentos íntegros, prudentes, justos, mesmo que seja difícil. Ninguém disse que era fácil. Mas quando botamos o Senhor à frente, nós temos um grande suporte, um grande refúgio, uma grande fortaleza, uma grande ajuda para conseguir passar por essas lutas, por essas dificuldades e por esse mundo mal que é lá fora, com vitória, porque temos Ele conosco. Para terminar, queria abrir 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinem-se a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim, poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Qual atitude o que a sua atitude tem revelado? Sabedoria ou insensatez ou tolice? Que a gente possa, como essa passagem agora falou, que a gente possa demonstrar aquilo que afirmamos crer, que não venha ser algo somente de boca, mas que o nosso comportamento, as nossas atitudes falem muito mais que as nossas palavras. A quem nós servimos, a quem nós seguimos, a que caminho temos trilhado. E
Queria que você desse uma salva de palmas para Deus, amém? Vamos ficar de pé, amém? Vamos para nosso momento de oração. Esse capítulo, ele é muito... Eu achei ele muito interessante porque ele é muito assim... Eu acho ele muito didático, ele é muito certeiro ali. Ele diz sobre atitudes sábias, atitudes tolas. Qual você tem seguido? É uma autoexaminação, você tem que ler e se autoexaminar. E, irmãos, que não só nesse capítulo, mas que em toda a Bíblia a gente possa fazer isso. A gente possa ler e meditar sobre ela, se autoexaminando, para saber se estamos indo no caminho de Cristo ou não. Queria que você fechasse seus olhos agora e meditasse sobre isso. Que atitudes eu tenho tomado como cristão? Que atitudes eu tenho tido? Foi de um discípulo de Cristo? Ou somente tenho vivido para mim próprio e tenho fazido grandes tolices? Oh, Senhor Deus, Paizinho, nós já sabemos que a Tua presença se faz presente aqui. Sabemos, Paizinho, que o Senhor é grandioso e glórias te damos por isso, Senhor Deus. Glórias te damos porque tudo que temos, tudo que somos, a oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre Ti, Te adorando e engrandecendo o Teu nome, é graças a Ti, Senhor Deus. Sem Ti, nada poderíamos fazer, mas graças a Ti, Senhor Deus, tudo que temos e tudo que somos, se estamos até aqui, se conseguimos estar até aqui, é graças a Ti, Senhor Deus. E graças e glórias Te damos, que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado somente a Ti, Senhor Deus. Oh, Senhor, eu Te peço perdão por muitas vezes termos falhado contigo, muitas vezes termos seguido caminhos tortos, caminhos tolos, ter feito atitudes tolas que não combinam contigo, Senhor Deus. Oh, Senhor, peço, Paizinho, nos perdoe, nos ajude, Pai, a melhorar, a sermos pessoas que resplandecem a Tua presença, que derramam do Teu Espírito por onde quer que vão, que nós possamos ser assim, verdadeiros discípulos Teus, que as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de falar, de agir, até de nos vestir, que possa refletir a Ti, Senhor Deus, que possa refletir quem o Senhor é em nossas vidas e que nós possamos ser um instrumento de bênção aonde quer que nós estivermos. Senhor, que a Tua vontade venha estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas, que todas as áreas da nossa vida, o Senhor venha estar à frente, que o Senhor venha estar à frente nos guiando, porque, Paizinho, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E é nela que confiamos, Senhor Deus. É em Ti, Paizinho, que confiamos. Que não possamos nos apoiar em nós mesmos, mas que venhamos entender que é tudo por Ti e para Ti, Senhor Deus. E obrigada, que honra é poder Te servir, poder estar na Tua casa, poder falar do Teu nome, poder estar, Senhor Deus, em comunhão com os irmãos, Te adorando e bendizendo quem o Senhor és. Oh, Senhor Deus, que toda a nossa vida venha ser um reflexo da Tua presença aqui na terra. Que nós possamos ser espelhos que refletem quem o Senhor é. E que através de nós, as pessoas possam sentir o Teu Espírito fluindo, Senhor Deus. Cada vez mais, cada vez mais. Que nada possa nos atrapalhar de sermos Teus discípulos, de seguirmos a Ti e Te servir com total dedicação. Oh, Senhor Deus, que as nossas atitudes não venham ser somente sábias quando estamos aqui na igreja ou em certos lugares, mas que nós possamos, Paizinho, ser sábios onde quer que estivermos, não para nós mesmos, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Oh, Paizinho, obrigada por tudo. Obrigada, Paizinho, por essa noite, por todos os irmãos que estão aqui, pelos louvores tocados, pela ministração feita, pela Tua palavra, que é um refrigério em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigada, Paizinho. Grandioso és, que toda honra, toda glória, todo louvor
venha sempre ser dado a Ti, somente a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Semelhança é o desejo do meu coração. Mas se o meu corpo errar o caminho, meu coração Deus, abraça-me com tua misericórdia. Vem, Senhor, vem me envolver com a graça. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade E mergulhar você dê todo o seu coração nessa canção. Quero que você entregue toda a sua vida e declare: Senhor, eu quero te dar o meu melhor, mas para isso eu preciso de ti. O meu melhor quero te dar e me derramar aos teus pés. Semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. Vem, Senhor, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Santo de Deus levar você a esse pedido tão profundo de relacionamento. Aleluia. Esse pedido tão profundo de dizer: Senhor, o que eu preciso mais e mais é de Ti. O que eu preciso mais e mais é de conhecer.
O que eu preciso mais e mais, Senhor, é estar mergulhado naquilo que o Senhor me traz como revelação, como conhecimento. Querido, quando o Senhor chamou Adão, a principal coisa que Ele deu a Adão foi a sabedoria. A diferença de todos os outros animais, Adão era sábio. E de repente Deus diz: olha, vai e coloca nomes. Não é porque Deus não tinha criatividade para botar nome nos animais, mas era para mostrar que Adão era diferente dos outros animais. Não foi a vaca que chegou e disse: olha, meu nome é vaca. Não, Adão botou o nome dela de vaca. Olhou para ela, viu que ela tinha cara de vaca e disse: é uma vaca. Botou o nome de cavalo, de boi, enfim, botou. Sabe o que demonstra isso? Sabedoria. Sabe o que é que essa palavra fala da diferença daquele que é simples? E às vezes a gente acha que ser simples é bom, mas essa palavra simples não está falando de humildade aqui. Está falando de uma pessoa que é leiga, que ela não sabe a realidade da vida. E muitas vezes nós que vivemos em um país de terceiro mundo, às vezes a educação ela vem sendo minada para que você não seja uma pessoa inteligente. Vocês estão conseguindo entender isso? Porque quando você não é inteligente, eu consigo te manipular fácil. Quando você não é inteligente, tudo que eu te digo, você acredita. Então, essa palavra de Provérbios está nos convidando ao conhecimento, à sabedoria. E quando Deus nos trouxe para cá e nos levou a estudar teologia ou a estudar conhecimento, é exatamente para que você seja como a Lara falou, que você seja uma pessoa boa, mas você não seja uma pessoa besta. Para que você seja exatamente esperto como uma serpente, mas você tem que ser bondoso como uma pomba. Gente, isso é muito importante que você entenda, porque muitos de nós aqui talvez não gostem de ler, e isso é gravíssimo. Não é ser esperto, é muito grave. Alguém não te ensinou a ler e não deu importância a nós para lermos, e nós somos leigos. Então tudo que é dito pela internet a gente acredita. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que alguém ganha você, é porque ela foi mais inteligente do que você, ou porque a inteligência dela pelo menos se pareou com a sua. Alguém está aqui me entendendo? Eu queria que você hoje colocasse a mão na sua mente e dizia assim: Senhor, eu tenho até um meme que diz assim: recebe a inteligência. Mas eu estou falando de uma parte boa. Coloca a mão na tua mente e diz assim: Senhor, pelo amor de Deus, que eu não seja enganado mais. Diga: Senhor, que eu perceba o mal, que eu não seja levado por essa manipulação do amor somente a si mesmo. Senhor, que eu não confunda e não ache que ser bom é ser besta, porque ser bom não é ser besta. Ser bom é ser bom. Ser bom é fazer a justiça, é fazer o correto, é fazer o que tem que ser feito até quando não se quer fazer. Então, querido, está tendo uma confusão no nosso meio. Eu queria que você orasse pelos seus pensamentos e dissesse agora: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a perceber quando eu estou sendo snob, quando eu estou sendo orgulhoso, quando eu estou sendo besta. Senhor, me ajuda. Diga: Espírito Santo de Deus, me dá sabedoria, para que eu seja assim um cara inteligente, uma mulher inteligente, mas que eu não seja uma pessoa má, perversa. Senhor, por favor, Pai, me ajuda, para que eu não seja como os tolos que acreditam em tudo,
mas que eu também não seja como os orgulhosos, que só acreditam no que eles mesmos dizem. Senhor, me ajuda para que eu seja uma pessoa entendida, principalmente de quem sou eu, meus defeitos, mas minhas qualidades. Senhor, me ajuda para que eu não seja manipulado pelas minhas emoções, ou levado pelas doutrinas erradas de outrora, quando eu era leigo, quando eu não entendia o que era correto se fazer. Peça, irmão, porque Satanás ele vem com astúcia. Satanás ele vem com astúcia e ele vai dizer assim: evite pessoas tóxicas. E aí você acaba evitando todo mundo, porque quem está se tornando tóxico é você. E se ele te enganar, você vai achar que está abafando, mas vai estar perdendo a comunhão com os irmãos. Ore pela sua mente. Senhor, em nome de Jesus, que eu não seja enganado. Diga: Senhor, em nome de Jesus, que por causa do meu orgulho eu não me afaste das pessoas, mas também por causa das minhas tolices eu não venha ceder à manipulação de pessoas ruins. Isso, irmão, começa a orar por você, porque orando por você, você está incluindo sua esposa, você está incluindo sua filha, você está incluindo seu marido. Quando você ora por você, você está incluindo uma geração que vai vir de você. E muitas vezes nós não estamos ensinando os nossos filhos que estudar é importante, porque a cultura aí fora não fala sobre isso. E aí nós gritamos em alta voz aquilo que era para ser vergonhoso. Não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. Olha, se tem uma coisa que você precisa esconder até de você mesmo, é que você não gosta de ler. Porque Deus queira que a sua filha e o seu filho goste de ler, senão ele vai ser pior do que você. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ler. As nossas regras é um livro. Então, como eu não gosto de ler, Senhor, cura a minha vergonha, porque eu não gosto de ler. Isso tem que ser dito no secreto, no quarto. Senhor, pelo amor de Deus, me cura, porque eu não gosto de ler. Não tem que ser gritado dentro da sua casa para os seus filhos ouvir que você foi ensinado a não gostar de ler. Eu estou dando só um exemplo. Só um exemplo. E tem pessoas que nem gostam de ler, mas leem e são médicos, e são advogados, e são construtores, e são pessoas que estão crescendo na vida. E nós ficamos com tolices. Não gosto de ler, não gosto de ler. Se não gosta, aprende a gostar. Ou pelo menos aprende a ensinar seu filho a gostar. Pelo amor de Deus. Para a gente ter uma geração de novos médicos mais inteligentes, de novos construtores mais inteligentes, de ter um país melhor, aonde não vai pela conversa nem de esquerda nem de direita, mas vai pela conversa da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a gente não seja enganado como tolo, que anda por aí gritando as suas mazelas. Senhor, nós escondemos a nossa vergonha em Ti. Escondemos a nossa vergonha em Ti. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Se o Espírito Santo estiver revelando a você, entenda agora. Nós escondemos a nossa vergonha em Ti. A vergonha de não gostarmos de ler, a vergonha de sermos antissociais, a vergonha de não gostar de estar em comunidade. Senhor, pelo amor de Deus, nos ajude. Pelo amor de Deus, para que a gente não grite as nossas tolices, mas que a gente se esconda em Ti, porque agora nós estamos falando de Ti, Senhor, porque somos nova criatura, nova criatura, nova criatura, nova criatura. Eu vi uma frase muito forte hoje de Spurgeon, que dizia assim, sabe, Deus não te converteu para você melhorar, Deus te converteu para você nascer de novo, nascer de novo, a imagem e semelhança dele. Não é para você estar melhor. Mas eu já estou melhorzinho, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas Deus te converteu para você nascer de novo. De novo. Então o que é de mazela nós vamos esconder no Senhor. Como assim? Nós nos escondemos no Senhor. A palavra fala do Santo dos Santos, dos Santos dos Santos, aonde nós vamos, e aquela fumaça cobria. E nós estamos aqui hoje, nos escondendo das nossas vergonhas,
porque escolhemos entregar a Cristo para que nascesse um novo homem, a nova mulher, a imagem e semelhança do Criador. Você pode orar agora sobre isso. Já já a gente vai orar em reuniões, mas sabe, irmão, nós precisamos orar agora, dizendo: Senhor, esconde a minha vergonha, para que eu não ensine ela aos meus filhos, para que eu não ensine ela à próxima geração. Para que eu não ensine à próxima geração as mazelas da geração passada. Ah, mas é porque eu fui maltratado. Amém, mas a sua filha não vai ser, em nome de Jesus. Aleluia, porque eu não tive oportunidade. Deus está te dando toda a oportunidade para a nova geração. E você vai ser pessoa que vai sentar numa mesa e vai falar de Jesus para a sua família, antes que o mundo chegue colocando propostas que aparentemente são mais desejosas. Oh Senhor, dai-me força do entendimento e da sabedoria, que eu não seja como aqueles que não entendem nada, mas como eu seja aqueles que te procuram de dia e de noite, incessantemente, para me ser prudente. Deus está levantando no nosso meio uma geração prudente, uma geração ligada, uma geração que sabe, tem mais do que o sexto sentido. Aleluia. É uma geração que de longe já percebe o abusador, e de longe já percebe que aquele homem, aquela mulher, sabe, não está com a conversa direita. Uma geração que é sábia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins, e como serafins que comem diante a Ti. Aleluia. Vem, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Aprenda dele, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Espírito Santo é aquele que nos leva, querido, a esse momento de relacionamento, de intimidade. Oh, aleluia. Para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça e mais, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, e só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Senhor,
presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer. Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, e só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Convide um irmão para orar, uma irmã para orar. Vamos fazer o nosso ciclo de oração. Tua presença, sua doce presença, Senhor. Seus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. seus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer, tua presença. Nós buscamos a tua presença, Jesus. De mente e coração, sermos transformados de dentro para fora e libertos das nossas próprias mazelas, das nossas próprias ignorâncias. Senhor, não seremos consumidos, não seremos consumidos pelo mal, não seremos consumidos pelos maus desejos, pelos maus pensamentos. Ajuda-nos a estar posicionados, permanentes em Ti. Senhor, que os nossos desejos, que as nossas fraquezas não seja maior do que o Teu Espírito, que é transbordante em sabedoria, transbordante em graça, transbordante em força. Senhor, Teu Espírito que nos ensina a ser sábios, a edificar a casa, a cuidar dos filhos, a preservar o casamento, a ser sábios até nas nossas empresas, no nosso emprego, a olhar para o valor das coisas e permanecer nesse valor. Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, derrama sobre nós a Tua sabedoria liberadamente, para que não haja confusão nos nossos pensamentos, nem enganos
naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Senhor, perdoa-nos se temos dado ouvido a influenciadores que não têm nada a oferecer a não ser as riquezas desse mundo, e como Satanás, eles se colocam com riquezas, com mazelas, e acrescentam para nós algo que parece virtude, mas que não vem de Ti. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos dado ouvidos por causa da nossa própria ignorância. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se os abusos, se os maus tratos fizeram de nós pessoas duras de coração, e nós temos ensinado aos nossos filhos também a agir como alguém que foi abusado, mas eles nunca foram abusados. Perdoa-nos porque a gente dá ouvido a essa geração que muitas vezes é incrédula. Perdoa-nos porque ouvimos influenciadores falando apenas do seu amor próprio, falando apenas do seu umbigo, e nos perdemos no amor que o Senhor mesmo nos ensinou. Perdoa-nos, que nós não venhamos a passar isso para a próxima geração. Pelo contrário, que nós venhamos a ensinar os nossos filhos a ser inteligentes, a ser espertos, a sacar de longe o mal. De longe o mal. E nós não teremos uma geração de abusados, uma geração de pessoas que foram maltratadas. Nós teremos uma geração viva que não esconde nada do pai e da mãe. Nós teremos uma geração viva que vai dizer: aqui você não coloca a mão, aqui se você colocar, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para o meu pai. Nós vamos explicar aos nossos filhos a serem inteligentes e não tolos, a não serem manipulados, a não esconder nada de nós. Nós mostraremos o amor de Deus, e eles terão confiança de falar, confiança em poder dizer: olha pai, eu fui maltratado, olha mãe, eu estou passando bullying no colégio. E você vai se levantar como alguém inteligente, como alguém inteligente, não como alguém que não sabe como agir. E vai direcionar a sua família. Eu queria que essa noite, se tem alguém com alguma enfermidade e precisa de oração, entre no meio do círculo, para que elas unjam você, para que eles unjam você. Se você tiver uma enfermidade, entre no meio do círculo, para que você receba a unção. Senhor, nós já acreditamos e confessamos que o Senhor tem sido maravilhoso para nós, e te agradecemos pela sabedoria, em nome de Jesus. Abraça seu irmão, a sua irmã, e diga a ele que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor abra os seus olhos e faça você uma pessoa prudente, uma pessoa que saca as coisas de longe. Não é maldade, sem maldade no coração, sem maldade, astuto como a serpente, mas bondoso como uma pomba. Amém? Sem a maldade, mas espertos. Aleluia. Vamos orar pelas nossas famílias. Pai, nós oramos pela nossa casa, e nós colocamos diante de Ti, Senhor, toda ignorância que muitas vezes tem trazido sofrimento no meio da nossa família. Às vezes ignorância religiosa, às vezes ignorância de criação, vai passando-se maus tratos de avô para pai, para filho. Pai, em nome de Jesus nós oramos
pelo novo nascimento dentro da nossa família. Você pode falar isso comigo? Um novo nascimento dentro da nossa família. Em nome de Jesus, nós não vamos estar passando o mal de geração em geração. Acabou. Acabou a ignorância, acabou os maus tratos. Hoje, eles conhecerão o amor de Deus. Isso em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Vamos dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, levante sua mão. Você que vai fazer pelo QR Code ou pelo Pix, está aí na sua tela. Mas eu queria que você focasse na oração. Pai, nós oramos pelas nossas finanças. Nós oramos, Senhor, por aquilo que nós vemos como necessidade. E nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, para que não haja inquietação no nosso coração, para que não haja, Senhor, inquietação no nosso coração, mas que o nosso coração seja um coração cheio de paz, seja um coração cheio de brandura e de fidelidade. Senhor, que não haja em nós um espírito de avareza, mas que haja em nós um espírito de confiança, aonde confiamos em Ti, aonde acreditamos em Ti, e que diante de tudo que temos, realmente entregamos nas Tuas mãos. Você pode levantar a sua mão direita e dizer: tudo que tenho é Teu. Eu não retenho nada. Diga: eu não retenho nada. Tudo que tenho é Teu. E eu sei que o fruto não vai apodrecer na minha mão. Diga: a semente não vai apodrecer na minha mão. Eu planto porque eu sei que nasce, porque o Senhor é que produz plantas novas, novas sementes e novos frutos, em nome de Jesus. Traga sua oferta, traga o seu dízimo. Adore, Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de convidar o Jonas para vir aqui na frente, mas vamos orar por ele, em nome de Jesus. Queria que você, junto comigo, orasse pela vida do Jonas. Como família, nós vamos orar também por todos os nossos irmãos da igreja, que o Jonas hoje aqui está como representante, todos aqueles, Senhor, que o Senhor escolheu para ficar nessa casa, que o Senhor tem colocado como família nessa casa. Senhor, nós carregamos esse nome, o nome de ser mais do que uma igreja, mas ser uma família. E nós vivemos há tanto tempo, Senhor, tanto tempo juntos, tanto tempo nós nos conhecemos. A maioria deles chegaram aqui meninos, jovens, e hoje estão adultos, e permanecemos juntos, Senhor. E eu sei que ainda há muitas outras ovelhas que não estão em aprisco nenhum, mas que são desse aprisco. E eu queria orar junto com você pela vida do Jonas e também pela vida dessas ovelhas que estão fora do aprisco. Pai, em nome de Jesus, traz elas de volta. Traz elas de volta à tua casa, Senhor.
Traz elas de volta com fome, com sede, com dependência, Senhor. E que elas achem nesse lugar o coração que foi falado pela tua boca. Um coração que possa abraçá-los e possa amá-los, que possa, Senhor, acolhê-los, que possa recebê-los de volta, sem o olhar de juízo, mas o olhar de amor, o olhar de carinho, o olhar de alegria que nós temos de estar sempre abrigando os nossos irmãos, porque fazem parte da nossa família. Isso em nome de Jesus. Nós te abençoamos, Jonas. Nós abençoamos você. Que o Senhor possa prosperar você nessa casa. Que o Senhor possa prosperar você como planta nova. O Senhor vai te fazer prosperar. E o Senhor te encherá de talentos e de dons e de comunicação, para que você ganhe outras vidas para essa casa, para que outros venham através de você, e que você possa trazer para esse lugar esse vinho novo que nós estamos esperando, em nome de Jesus. Eu queria que os homens viessem dar um abraço no Jonas. Receba esse amor. Igreja piso santo do santo, em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante sua mão, Pai. Nós te agradecemos por essa noite, e que o nosso coração esteja atento sempre à tua voz e à tua palavra, e que o teu Espírito esteja sempre aquele que nos dá discernimento das coisas. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo. Amém e amém. Dê uma salva de palma. Dê a paz do Senhor para o seu irmão.